Bom dia a todos, sejam bem-vindos. Mais um dia de evento, esse sucesso de evento, EFIGE Talks, começando aqui as palestras. Eu sou a professora Alana, estarei moderando aqui o dia de hoje, com muita responsabilidade por esse evento maravilhoso que estamos recebendo muitos especialistas, muitos professores aqui conosco. É uma honra tê-los aqui. Obrigada pela participação. E já aproveito convidando o nosso primeiro convidado, o professor Robson Santos, que vai falar sobre os desafios para uma aprendizagem ativa, né, professor? Bom dia, seja bem-vindo ao EFIGE Talks. Vamos bom lá. Dia, Ana, bom dia. Muito bem-vindo, espero que esteja gostando do nosso evento. Estamos aqui abrindo essa palestra, que será um sucesso contigo. E fique à vontade, professor Robson, por favor, se apresente, nos conte um pouquinho mais das suas experiências, que são muitas, e o seu currículo aqui, eu iria ficar os seus 40 minutos falando. Bom, primeiro agradecer o convite de participar desse evento tão primoroso, tão maravilhoso e grandioso. Eu fiquei, assim, realmente muito lisonjeado com o convite. Quando vi todos os bastidores, tudo que foi feito, mais feliz ainda por estar aqui com vocês, pela oportunidade de poder falar um pouquinho com essa galera e com essa galera da educação, não importa aluno, professor, né? O diretor ou coordenador. Essa nossa turma da educação. Eu sou o professor Robson, de formação inicial sou pedagogo, tenho mestrado em Educação, Arte e História da Cultura, doutorado em Design. Pois é, eu pulei da educação e fui para o Design, desenvolvendo uma tese chamada Design do Povo, onde eu trabalho com carroceiros, moradores de situação de rua, com a criatividade popular. E nesse caminho, nesse percalço, me especializei em folclore brasileiro, me especializei em Design Thinking para educadores, sou coach, mentor, coach educacional, life e de liderança, desenvolvendo pesquisas na área de metodologias ativas, aprendizagem ativa, metacognição e, na verdade, tentando e questionando o ensino como se faz. Hoje, né, algumas coisas que eu tenho buscado um outro caminho, sou professor do SENAC, parceiro e colaborador do CIESP há 30 anos, estou ficando velhinho, me formei cedo, né, a gente vai numa caminhada, e são 31 anos de educação e 30 visitando o CIESP, primeiro como professor cursista e depois como palestrante. O CIESP é minha segunda casa e o meu grande amor aí. Somente aqui deixar um beijo para a Bela, para minha querida Bela Regina. Regina, que é grande e maravilhosa amiga. Nossa querida Regina, né? Super acolhedora. Regina é fora de série, né? Uma pessoa maravilhosa. E nessa caminhada que eu chego aqui até vocês, como Robson primeiro, né, como pessoa, e como professor, independente dos títulos, porque professor, como eu costumo dizer, professor não ensina professor aprende com professor. Sempre. Estamos aprendendo aqui também, né? Estamos aprendendo com toda essa questão, porque eu tenho que ficar de olho. Eu descobri que é assim, Lana. Se eu olho para a câmera, eu não olho para o público. Se eu olho para o público, eu não olho para a câmera. Aí eu tenho que ficar com o olho para o público e um olho no gato. Aqui do lado dos comentários chegou alguma coisa. Olha como nós nos adaptamos ao mundo novo, né? É isso mesmo. Então, eu já aproveito, porque estamos ansiosos para ouvi-los, professor. Eu vou sair daqui e vou deixar o palco contigo. Muito obrigado. Já eu volto. Ok, então. Eu preparei uma apresentação. Acho que pode até diminuir um pouco a apresentação, Lana. Isso, acho que assim está ótimo. Essa apresentação, gente, no final vai um QR Code para vocês pegarem para vocês, tá? Aí não precisa ficar anota o que eu faço, o que eu não faço no final. Captura o QR Code, baixa o PDF com a apresentação e aí vocês estão tranquilos com isso. Então, hoje nós vamos falar... Deixa eu lhe dizer uma coisa. Como nós estamos com uma plataforma diferente... as perguntas chegaram para mim, tá certo? Tá então, ótimo. Não fique despreocupado, porque as perguntas o senhor não está visualizando. Estão chegando aqui por dentro do nosso ambiente, ok? Eu vou lhe passando. Combinado, então. Obrigada. Então, vamos lá. Quando nós falamos desses desafios para uma aprendizagem ativa, planos para inverter, me deixar maior, por favor? Assim. Desafios para uma aprendizagem ativa, esses caminhos da metacognição e personalização do ensino. Nós estamos num momento de mundo, né?
onde não dá mais para ficarmos fazendo as coisas como fazíamos antes. Aquela música da Adriana Calcanhoto, nada ficou no lugar, mudou tudo. Nós tivemos que rapidamente nos adaptar à tecnologia, a outros sistemas. Olha nós aqui numa conferência internacional, interneticamente falando, né? E fomos nos adaptando a tudo isso. A escola, ela tem um gap muito grande, porque o nosso modelo ainda é um modelo jesuítico, e nós precisamos pensar em como fazer isso. E a grande pergunta que o mundo faz hoje, na retomada das escolas, é o que fazer com esse gap de basicamente 2 anos que os nossos alunos trazem para cá. Até então, o professor assumia o papel de que ele realmente ensinaria e daria conta, entre aspas, de tudo isso. Hoje, nós precisamos pensar no desenvolvimento da maior competência para os nossos alunos, que é aprender a aprender. O lifelong learning das soft skills, né, se nós falarmos no meio corporativo, mas o aprender a aprender é justamente uma competência macro que envolve microcompetências e microhabilidades para que esse aluno consiga se desenvolver a partir daquilo que ele conhece, da forma como ele conhece, da forma como ele aprende. Até então, a escola vem com um formato, por mais que tenhamos discussões acerca de construtivismo, socio-interacionismo, centros de interesse, voltemos a Vallon, ao De Crowley, a tantos teóricos que nos trazem outras reflexões no momento atual, nada disso vai ter sentido se a escola não passar por transformações. O desafio maior é a escola se deslocar do eixo de eu estou acima, eu sei, e se colocar ao lado do seu aluno, nós sabemos, nós aprendemos. Um processo de parceria. Ninguém ensina ninguém aprende sozinho. E é nesse processo que nós vamos ensinar uns aos outros e aprender uns com os outros. Então, é isso que nós precisamos trazer para a escola. E a partir do momento que eu desenvolvo nos meus alunos a competência do aprender a aprender, essa competência vai permitir uma autonomia cognitiva para que ele siga aprendendo além dos bancos escolares. É o caminho que nós temos para começar a pensar numa personalização de ensino. Por que eu digo isso? Porque com os estudos do cérebro que começam ali com Gardner, com Goleman e com tantos outros que falaram sobre essa questão cerebral, nós não podemos manter viva a chama de que ensinamos tudo a todos da mesma forma. Por quê? Porque cada um de nós aprende diferente. É por isso que nós temos canais de comunicação diferentes, é por isso que nós temos jeitos diferentes de estudar e aprender. E quando nós pensamos aprender a aprender, essa escola precisa oferecer a liberdade para que isso aconteça. E para que isso aconteça, nós temos que retomar as ideias do nosso querido e saudoso Paulo Freire. Não é possível desenvolver Passando um carro. Não é possível desenvolver uma educação dialógica que não permita a existência desse diálogo. Então, nós muitas vezes queremos que o nosso aluno interaja, que ele fale, mas como mero repetidor daquilo que nós falamos em sala de aula. E aí chegamos ao aspecto da cognição. Cognição, aqui, muito rapidamente, nós vamos colocar como a aquisição do conhecimento. É através dos processos cognitivos, nessa interação com o meu cérebro, que o conhecimento se processa. Lembremos que por muito tempo a escola pensava que era seu papel transmitir conhecimentos. Ledo engano. A escola transmite informações. Informações que partem do meu conhecimento como professor, mas que chegam até vocês como informações e encontram um conhecimento já construído. A partir do momento que a nova informação chega nesse conhecimento já construído, esse conhecimento abraça a nova informação. O que não presta, ela joga fora. O que presta, ela reconfigura e se torna um novo conhecimento. É dessa forma que nós adquirimos o conhecimento cognitivo. Quando nós temos hoje uma BNCC que aponta a necessidade de competências socioemocionais, é porque nós passamos a reconhecer e valorizar que o ser humano não é apenas cognitivo.
que através do desenvolvimento emocional, e novamente nós voltamos a Gardner e Goleman, porque as competências socioemocionais ou as soft skills, elas partem da inteligência emocional, vão mudando os nomes, mas nós temos assim mesmo, ideário, e nós começamos a perceber que a cognição recebe grande influência do aspecto emocional. As emoções, elas transitam e batem para com os conhecimentos cognitivos. De uma forma muito simples, quando nós temos aquela disciplina que eu não topo, aquela disciplina que eu não gosto, mas eu adoro o professor, aquele professor que eu amo, o esforço é maior para que eu realmente consiga entender tal disciplina. Isso é um exemplo, né, do que nós conseguimos trazer assim de forma bem simples. E aí nós chegamos à primeira questão que eu proponho para hoje, a metacognição. Metacognição não é algo novo, gente, mas dentro dos estudos e pesquisas que eu tenho desenvolvido atualmente na área de didática e aprendizagem ativa, principalmente, eu me encontro muito com esse termo, tanto na literatura nacional quanto na internacional. Meta, etimologicamente, né, meta é além, e cognição, então, seria algo além da cognição. Isso, eu gosto muito da questão etimológica. Etimologia é algo que me encanta muito. Então, para a gente pensar nessa questão. Mas, mais do que isso, o que nos interessa aqui é que a metacognição é a conscientização dos nossos alunos da forma como ele pode aprender. Como que ele aprende, compreende, controla e manipula suas habilidades para aprender. Tem uma charge que roda na internet aí por muito tempo, tem um professor sentado na mesa, e aí vocês têm lá um aquário com um peixinho, um pato, um macaco e um outro animal. E ele diz assim, olha, para nossa avaliação ser justa, todos vocês devem subir na árvore. Quem subir primeiro ganha mais pontos. Essa charge, ela é antiga, mas ela ainda reflete muito do que nós temos na nossa educação. Nós temos uma educação formatada, compactada, numa caixinha, e não é uma caixinha de surpresa, porque quando é uma caixinha de surpresas, que você pega aquela caixinha e fala, ai meu Deus, o que tem aqui, né? Tem alguma coisa fazendo barulho, que tem uma surpresa? Não. O formatado da educação é como se fosse algo cartesiano ainda. Eu ensino desse jeito, o meu aluno aprende desse jeito e o resultado é esse. O problema é que o meu modo de ensinar nem sempre está permitindo que o meu aluno use o seu modo de aprender. Então, a metacognição é a primeira coisa que nós temos que buscar entender para desenvolver uma metodologia ativa. Vejam, nós falamos em metodologia ativa e aqui eu estou indo além das técnicas de metodologia ativa. A metodologia ativa é toda aquela que coloca o aluno como protagonista do seu aprender. Essa técnica, se a gente for analisar, o seminário, ele é uma metodologia ativa. Mas olha o que foi feito do seminário. Ninguém aguenta falar. Fala seminário. Quantos alunos entram em pânico na frente, porque tem que ir lá com tudo decorado, não pode consultar, o amigo não pode ajudar. Aí você descaracterizou toda a metodologia ativa. Então, a metacognição é essa capacidade, essa consciência que o aluno tem, olha, eu aprendo melhor assim. Como coach educacional, esse é um dos trabalhos que nós fazemos com os alunos e com professores também, para identificar como você aprende melhor. Lógico, juntaremos aí com os canais de comunicação, pensando se a pessoa é visual, auditiva, sinestésica, digital ou multimodal. Multimodal é o que nós temos hoje dessa galera, essa geração mais jovem, que faz várias coisas ao mesmo tempo, que quando assiste uma palestra dessa que não consegue acelerar o YouTube, deve ficar desesperado, porque tem que assistir aí na velocidade 1.0. E se o palestrante for aquele que fala com tanta calma, devagarinho... Nossa, já estava todo mundo dormindo, até eu aqui. Então, essa geração é diferente. Nós precisamos entender, então, quais são os canais de comunicação que esse aluno usa e como ele aprende. Quando nós juntarmos isso nesse aspecto metacognitivo, nós poderemos fazer com que o aluno se entenda no processo de aprender e, dessa forma, se engaje muito mais, buscando aí
a sua forma de aprender que melhor lhe convir. E por isso, a sala de aula precisa sair da pedagogia da nuca, que é essa que a gente põe um olhando para a nuca do outro. Precisamos pensar numa sala circular, mudar os processos, vai passear no jardim, olha as peripatéticas que nós tínhamos. Muita coisa precisa mudar. Porque tem algumas coisas com a retomada das escolas que nós temos que entender. Primeiro, o que é possível fazer. Nós sabemos o que é necessário, mas nós temos que ver se é possível. Porque nós sofremos justamente por isso. Nós não vamos dar conta. A educação nunca precisou realmente ser pensada em ciclos. Nós continuamos seriando. O processo de ciclo é aproveitar o que foi feito. Vamos dar continuidade. E quando o aluno tem consciência da sua forma de aprender, ele também auxilia esse professor que o pega com defasagem para dar continuidade ao seu aprendizado. Então, metacognição é a consciência de si mesmo e do seu processo de aprender. Isso vale para adultos e crianças. Quais são essas dimensões do conhecimento metacognitivo? Primeiro, enquanto pessoas, o meu autoconhecimento cognitivo, eu preciso me identificar. E nós sabemos, ainda que não tenhamos feito nenhum teste de metacognição, nós sabemos se nós gostamos de aprender mais assistindo um vídeo, se eu aprendo mais quando estou ouvindo ou lendo, ou se eu aprendo lendo e ouvindo uma música. Gente, são vários, porque muitas vezes falam, mas você está estudando ouvindo música? Tem gente que estuda e a forma como consegue focar melhor. As tarefas, né, no processo metacognitivo envolve responsabilidade. Como é que você vai realizar e quais são os critérios? O que você vai fazer primeiro? Né? Primeiro mais difícil, primeiro mais fácil? O que está faltando? E as estratégias que você utiliza. Quais são os meios mais prováveis para a realização? Como você organiza? Hoje dia eu conversava com um rapaz e falei, como é que você estuda? Ele faz medicina. Você trabalha com mapa mental? Ele falou, eu acho o mapa mental confuso para mim, então eu prefiro abrir um Word do lado e já vou escrevendo as coisas que me vêm na cabeça. Quer dizer, cada um cria a sua forma. De repente eu falo, não, você precisa fazer um mapa mental. Vou dar um exemplo de uma disciplina minha do Senac, Teorias de Comunicação. É uma disciplina tida como patinho feio do curso. Eu consegui reverter essa situação e a semana passada os meus alunos entregaram o meu primeiro trabalho. Então nós fizemos todas as aulas sobre as escolas de comunicação e a tarefa deles era desenvolver um podcast. Eu pedi um podcast de 3 a 5 minutos. Uma coisinha curta. 9 a 15 minutos é o que me mandaram, com risos, alegria, bate-papo. E aí sim eu tive a certeza de que eles aprenderam. Então vejam que é uma outra forma, uma outra estratégia onde eles puderam mostrar o que eles aprenderam e como eles aprenderam, na linguagem deles. Nós ainda queremos formatar, colocar todos, como no livro, o texto da Ruth Rocha, quando a escola era de vidro, nós queremos colocar todos no mesmo vidro. E nós não temos mais como fazer isso. Então, quando nós falamos de cognição e metacognição, nós temos que pensar em motivação. E a motivação, ela não é mais aquela motivação da cenoura, extrínseca, está correndo atrás da cenoura, ela é uma motivação intrínseca. E essa é a que vale mais. Com os tutoriais que nós temos hoje na internet, é muito fácil aprender. Eu descobri que eu sou um bom ensinador de violão. Sou péssimo com um instrumento que, assim, eu aprendo uma posição hoje, já quero tocar no Rock in Rio amanhã. Isso é impaciência pura. Mas eu tenho 2 sobrinhos que eu expliquei as posições, essa é tal, isso aqui é um lá menor, um sol, coloquei. E um belo dia eu chego na casa de um deles, que hoje é médico, ele fala, tio, olha aqui isso. Aí ele pega, sobe no skate, põe o violão ao contrário nas costas e sai tocando o violão e andando de skate. Eu falei, nossa, eu ensino bem. Então, o que eu despertei ali? Motivação, a curiosidade, o desejo. A metacognição está conectada com a questão da autorregulação. A autorregulação é justamente quando nós pegamos o meu jeito de aprender com aquele que o professor passou, o jeito dele ensinar. Eu preciso justamente levar em conta todo esse processo e me autorregular. De repente, eu sempre fiz assim nessa aula e deu certo. Opa, mas eu tenho consciência de como eu aprendo. Então, eu preciso me autorregular para me desenvolver. Então, a autorregulação não é o professor que vai dizer para você, olha, Marcos, você precisa estudar mais isso, isso, isso. É o Marcos que vai se conscientizar, falar, poxa, eu tenho que melhorar o meu estudo nisso, eu tenho que fazer um mapa mental para isso, eu tenho que buscar uma outra técnica para isso.
molhar as palavras, né? Esse tempo ainda seco. Então, o que acontece num processo metacognitivo em sala de aula? Professor e aluno estão juntos na mediação dos conhecimentos. Imaginemos não a sala de aula, caixotinho, mas sim um grande caldeirão, um caldo cósmico de aprendizagens. Eu gosto de pôr aprendizagens no plural porque eu acredito nisso em sala de aula. Nós aprendemos o tempo todo. E o professor e os alunos vão mediar conhecimentos uns com os outros e uns dos outros. E é dessa forma que nós vamos aprender. Vamos pegar o exemplo da tecnologia. Nós, professores, eu sou bem tecnológico, gosto muito, mas não é uma realidade da nossa classe profissional. Então, os professores, eles acabaram, tinham muito medo da máquina. E, de repente, olha nós aqui. Estamos agora diante de toda essa tecnologia. E com alunos que sabem muito mais do que nós. Então, por que eu vou bancar o durão? Não, eu sei tudo, eu sou professor. Não, nessa hora a gente tem que falar assim, meu Deus, quem poderá nos ajudar? E não é o Chapolin Colorado, e sim os nossos alunos. Eles vão nos ajudar, porque eles têm uma fluência digital melhor do que a nossa. Os que já tem uns, eu dizia um tempo atrás que eles iam nascer com cabo USB, né? Não tinha mais cordão umbilical. Gente, eu já cheguei à conclusão que hoje eles estão nascendo sem cordão umbilical porque já vem com Wi-Fi. Eles já estão aí. A geração alfa, tudo isso que está aí presente, os nossos desafios aumentaram. E nós temos que aprender a lidar com esses desafios, aprender com eles. Quando existe essa troca, essa parceria, professor e aluno, quando nós conseguimos esse conchavo, é conchavo mesmo, tudo fica muito mais fácil. Eu tenho vivido essas experiências nos últimos anos no ensino superior, no ensino presencial, principalmente no curso de publicidade e propaganda. Os designers também, mas é que a turma de PP a gente acabou pegando uma interlocução muito mais tranquila e a gente vê o resultado de uma forma diferente. O que me mostra isso? Existe uma hierarquia em sala de aula entre professor e aluno, mas essa hierarquia não precisa ser na vertical. Quando eu retornei à sala de aula presencial, eu sabia que estava com saudade. Sabia que estava com muita saudade. Mas quando eu saí da primeira aula presencial, eu estava em êxtase, porque eu estava com muito mais saudade do que eu imaginava. E esse convívio, esse contato, esses aprenderes, isso vale muito a pena. E aí nós chegamos ao segundo tópico. Aprendizagem ativa. Aprendizagem ativa é algo que nós temos que pensar, né? Ela é o quê? Um conjunto de práticas pedagógicas que abordam a questão da aprendizagem pelos alunos sob uma perspectiva diferente das técnicas clássicas de aprendizagem, onde se espera que o aluno ensine e o aluno aprenda. Veja, se nós estamos falando de metacognição, onde o aluno toma consciência da sua forma de aprender, ele precisa ter o espaço para pôr isso em prática. E tomando consciência daquilo que ele sabe, daquilo que ele pode e aprende, nós não temos mais como usar aquela aula formatada, aquele pacotão pronto. Eu gosto muito de cozinhar. Vou dar esse exemplo e lembrar aí o saudoso Rubem Alves, né? Aí quando eu pego uma receita na internet, tá lá tudo certinho. É como eu falo a receita de pão. Eu adoro fazer massa. Não sei quem daqui que está me ouvindo faz massa também, né? Mas quem nunca fez é só ir na internet e pegar uma receita simples de massa de pão. A mais simples é assim: 1 quilo de farinha, um pacotinho de fermento seco, uma colher de açúcar, uma colher de sal, misturos secos, 3 copos médios de água morna para fria, mistura tudo, joga um fio de óleo, eu gosto de jogar o azeite para dar outro sabor, e vai sovando, vai amassando, mistura tudo e sova. Aí tá lá assim, sovar até dar o ponto. Deixa a massa descansar por 2 horas mais ou menos e pôr para assar. Quem nunca fez massa? E aí eu pergunto a vocês, se alguém tiver essa resposta, quem nunca fez massa, como vai saber qual é o ponto? Eu aprendo a fazer massa na prática. E aí o professor, ele é esse mediador, ele é esse tutor
que permite esse contato entre professor e aluno, que eles trabalhem juntos por um bem comum. Quando a gente fala dessa questão de massa mesmo, né, da massa, quem já fez pão vai saber que o ponto varia de receita para receita. Então, se você quer uma massa de um pão caseiro, ela é mais sequinha. Se você vai fazer uma massa de um pão doce, ela é um pouco mais molinha. Se você vai fazer uma massa para esfirra, ela é mais oleosa. Então, não é simplesmente dar o ponto. O que eu quero dizer com isso? Você está dando aula de culinária? Mais ou menos, mas não. O que eu quero dizer com tudo isso? O ponto é a forma como cada um aprende. E eu só aprendo a partir do fazer. E hoje, na BNCC, nós temos uma indicação de habilidades, que BNCC não é currículo, né? Já diz base, mas ela traz as habilidades que precisam ser desenvolvidas ano a ano, disciplina a disciplina. Agora, desenvolver habilidades se tornou um desafio muito grande. E a aprendizagem ativa vem de encontro a isso pelo seguinte: se nós voltarmos ao livro clássico do Philippe Renaud, 10 novas competências para ensinar, que já estão velhas, né? Ele dizia lá, em bom francês, savoir-faire. E eu, na minha ignorância, porque não sabia o que era, li aquilo, savoir-faire. O que é o savoir-faire? Um dia eu perguntei a uma professora, e ela foi simpática. Falou, como você não sabe? Eu falei, se eu soubesse, eu não estava te perguntando. Ela falou, savoir-faire. Nossa, eu achei que ela tinha me mandado para o inferno, mas não, eu vi que era aquilo. É saber fazer. Habilidade é saber fazer. Se eu não sei fazer, não ponho a mão na massa, eu não aprendo. Então, a aprendizagem que desenvolve habilidades nos meus alunos é aquela que lhes permite fazer. Se nós formos pensar nisso, nós precisamos desse aluno ativo. Ele não é um recebedor de informações, mas ele deve se engajar de maneira que ele adquira essas informações. E é na aprendizagem ativa, no fazer, no saber fazer, no desenvolvimento de habilidades e competências, que ele se engaja. E ele se engajando, ele busca um aprender personalizado. Eu vejo, nesse momento, quando as escolas sofrem ao pensar em um ensino personalizado, porque estamos pensando de forma exógena. Eu, enquanto escola, preciso fazer o ensino personalizado? Ok, mas eu preciso permitir que o meu aluno me diga como ele aprende de forma personalizada. Não sou eu que vou fazer isso. Não sou eu que vou dar conta de todo esse processo, e sim o meu aluno. É o meu aluno que vai me dar as pistas para que ele possa aprender de forma autônoma. Então, volto a dizer, o que é necessário, o que é possível e o que podemos fazer agora. E tem aquilo que é impossível. Impossível é dar conta de toda essa defasagem que nós vivemos nesse período de pandemia e ensino remoto. Por quê? Porque não estávamos preparados. Aliás, ninguém. Nós ouvíamos de pandemia só na história. Edgar Morin completou 100 anos em julho, num dos últimos livros dele, As Lições em Tempos de Pandemia. Ele fala que ele nasceu na peste negra e está vendo o coronavírus. Ele viveu 2 pandemias. Então, nós vamos pensar nisso, como esse aluno é. Então, quais são os elementos importantes para essa aprendizagem ativa? Bom, aqui nós já temos um modelo de sala de aula que foge da pedagogia da NUCA, que eu falei para vocês. O ideal é nós trabalharmos em círculo, pequenos grupos assim que nós nos desvencilharmos do coronavírus. Mas para já pensarmos, as escolas que ainda têm menos alunos já podem começar a fazer essas experiências. Então, no momento onde as pessoas vejam, né, isso de uma forma de bom tom, onde todo mundo se veja, se escute, nós vamos trabalhar com motivação intrínseca. Sabe assim, aquela coisa, o dono da bola? A bola é minha e nós vamos jogar queimada. Aí ninguém quer, então ninguém vai jogar. Não, a motivação intrínseca não é
egoísta, é algo meu. O que me motiva a aprender e a aprender dessa forma? Quando eu tenho espaço para desenvolver o meu aprendizado ativo, eu tenho uma autoconfiança maior. Com isso, eu vou me envolver, porque eu me sinto parte daquele momento e eu me sinto assim, eu também aprendo. Eu posso aprender mais devagar, posso aprender mais rápido, mas eu aprendo. Entra aí o conceito de metacognição. Conhecer-se para aprender. Outra questão importante são as práticas investigativas. Nós estamos cansados de respostas prontas, porque o mundo não é feito apenas de respostas prontas. E cabe a nós, professores, desenvolvermos as perguntas que levarão a essa investigação. Diálogo o tempo todo, gente. Todo o tempo nós temos que dialogar. E eu costumo dizer que todos os dias nós temos que cometer erros novos, porque os erros velhos se tornam experiência. Erros novos sempre. Não erra quem não tenta, e quem não tenta não vai errar e nem acertar. E o papel do professor? Estimular e fazer conexões. O professor é parceiro nessas aprendizagens. Cabe ao professor mediar. Provocar mesmo, instigar. Mas por que você acha que é isso e isso? Saber perguntar. Saber perguntar não é no sentido, o que você achou disso? Ok. Mas por que você achou disso? O que você acha? Por que você acha que a sua massa ficou pesada? Não sei, eu sovei tudo. Vamos rever os ingredientes? Vamos lá, você pôs farinha? Pôs fermento? Não, olha só, então aí está o porquê que a sua massa não cresceu. Por que a falta do fermento na sua massa fez com que ela ficasse embatumada? Por que o fermento é importante? Fermento biológico e químico é a mesma coisa? Então vejam, de um erro novo, nós buscamos aí perguntas e damos condições para que o aluno responda e aprenda. Então é importante que o professor também se desloque do seu local de sabe tudo. Gente, tem aquele cara, sabe aquele tal de Sócrates lá da Grécia? Ele disse, só sei que nada sei. Se ele que é o cara disse isso, que dirá eu, né? Eu estou aprendendo e aprendemos o tempo todo. O papel do professor também é desenvolver-se metacognitivamente e estar pronto para aprender o tempo todo com os seus alunos. E aí, sempre que eu quiser passar por um processo de reflexão metacognitiva, se realmente, tanto para professores quanto alunos, a gente vai partir do seguinte, na aprendizagem de hoje, vamos pensar aqui agora, quem está me assistindo. O que eu sabia no início da aula? O que vocês sabiam no início sobre o tema que eu estou abordando aqui rapidamente? O que eu acho que, a partir da explanação do Robson, eu sei agora? Então, volta lá o que eu sabia, o que eu sei agora. E com essa mudança, como eu me sinto? Então, eu mudei, eu sabia algo, agora eu sei um pouco mais. Como que eu me sinto com essa mudança? E aí eu pergunto, por que eu precisava saber isso? Essa última questão, por que eu precisava saber isso, é algo que nem sempre a resposta vem na hora. De repente eu vou falar, não precisava. Mas eu fico com ela, porque sabe aquela pulguinha que fica atrás da orelha aqui cutucando? É essa. Porque esse processo de reflexão, embora ele esteja organizado aqui passo a passo, né? A última pergunta, ela retoma o todo. Vejam que, então, metacognição e aprendizagem ativa envolvem ainda todo um processo de desenvolvimento, de raciocínio, de pensamento, de tudo aquilo que eu busco na minha vida. Ele não é um processo para a escola. Ele é um processo que pode começar na escola, mas que vai além da escola. E é isso que é importante para nós sabermos. Quando eu permito que se desenvolva a metacognição e a aprendizagem ativa, eu estou propiciando a esses alunos para que eles sejam eternos aprendizes, que é o melhor da festa. Como eu costumo dizer, aprender é uma delícia, fazer prova não. Porque prova, gente. O que ela prova? Eu tenho certeza que
ao pedir para os meus alunos fazer um podcast, que é algo que a galera gosta de fazer, e fizer em grupo, como se fosse um programa de rádio, eles me trouxeram todas as histórias da teoria da comunicação que nós trabalhamos em sala de aula de uma forma do jeito deles. E esse tipo de aprendizado esse que permitiu que eles utilizassem os seus processos metacognitivos se faz de uma forma ativa, para que eles realmente aprendam e apreendam tudo isso para a sua vida e não somente para um momento. Bom, estamos chegando aqui ao final, estou olhando aqui o nosso contador de tempo. Tenho 2 indicações de leitura, 2 artigos aí, da revista de psicologia, o outro do Cielo, que um é Metacognição, um apoio ao processo de aprendizagem, e Metacognição como processo de aprendizagem. São artigos legais para iniciar o estudo com essa questão. O livro, deixa eu pegar aqui um minutinho, o livro que eu indico para falarmos de aprendizagem ativa é esse daqui, da editora Penso. Embora ele esteja dos anos iniciais... Está aparecendo aí? Deixa eu ver aqui. Tá. Dos anos iniciais do ensino fundamental, ele tem um capítulo sobre educação infantil, ele tem uma realidade britânica, tá? Mas é um livro que faz a gente refletir muito sobre essa questão, traz estudos de caso que podem ser trabalhados em reuniões, discussões, propostas de atividades práticas. Então, é um livro que vale a pena ser lido. Tá? Ficam aí essas dicas para aqueles que se apaixonaram aí. E aqui no final, gente, encerrando aqui, acho que a Lana pode deixar aqui a tela pequenininha, Lana... não sei. Opa, a saída aqui, ela some. Que é justamente... Opa, o que eu fiz? Não. Que é justamente... Lana, cadê você? Você caiu. O QR Code... bom. Esse QR Code, gente, vocês vão ter acesso ao meu Linktree. E o primeiro link já é para vocês baixarem esse material, esses slides. Que aí fica mais fácil para saber onde está o texto, querem consultar alguma coisa. Está aqui o meu e-mail. Se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem entrar em contato comigo, vai ser um prazer responder. Estou aqui em São Paulo e com a tecnologia não tem mais fronteira, né, Lana? Lana está o quê? Campinas, Lana, que você está? Estamos aqui, próximo da região de Campinas. Então, estamos todos juntos, tudo junto misturado, né? Isso mesmo. Acho que esse é o mais importante. Muito bom, professor Robson. O senhor toca em pontos muito importantes e nós temos aqui um monte de comentários, elogios chegando para a gente o tempo todo. Alguns professores se manifestando, dizendo, nossa, eu nunca tinha pensado nisso, que interessante, porque realmente o olhar que nós temos hoje, que direcionar para a aprendizagem, ele é um olhar que não é o mesmo de antigamente. Então, não dá para a gente só pensar que professores são detentores de conhecimento, né? E nós tivemos aqui, não pergunta, mas comentários muito interessantes, né? Eu fui selecionando ao longo da sua fala, de alguns professores comentando o seguinte, hoje, nós... por mais que a gente se esforce para colocar um slide lindo, dar uma aula maravilhosa e tudo mais, realmente a gente tem que pensar naquilo que é experiência para o aluno, aquilo que é significativo, aquilo que o aluno, a forma como ele aprende. Não adianta queremos só falar e não deixá-lo participar, né? E os alunos realmente hoje têm informações na mão, muitas informações na mão. E o professor, ele precisa ser esse agente de direcionamento do conhecimento, e não mais o detentor do conhecimento, né? Então, resumindo aqui todos os comentários e tudo que foi chegando aqui, eu entendo que foi um momento muito reflexivo. É importante reforçarmos o tempo todo que os tempos mudaram, não dá mais para fazermos diferente. E essa atenção que nós precisamos dar
a cada tipo de aluno tem aquele que ouve mais, aquele que vê mais, aquele que faz mais, né? Eles são realmente diferentes, cada um aprende de uma forma. Então, essa reflexão que fica, ela só reforça, não exatamente que todo mundo tem que sair fazendo metodologias ativas. Sim. Mas é importante nós entendermos que não dá mais também para ficar só falando e achando que o aluno vai estar ouvindo e aprendendo, porque não estará. Ele está ouvindo hoje por alguns minutos e se distraindo nos próximos 2 minutos, se ele não fizer junto, se ele não participar junto, se ele não tiver um pouco desse protagonismo coletivo, né? Colaborativo. Excelente, professor Robson, muito obrigado pela sua participação, foi ótimo. Esperamos tê-los mais vezes conosco, agradeço a indicação do ESP. E como nós temos aqui um chat diferente, nós acreditamos que as pessoas interessadas, que queiram falar mais com o senhor, podem procurar no stand do CIESP, né, que está lá no Brazilian Education, num dos espaços onde o stand do CIESP está exposto ali, e temos o chat por ali. Eu coloquei à frente do meu nome, @professor Robson Santos, meu Instagram. Também. Se alguém quiser entrar em contato, eu tenho o maior prazer em bater papo. A turma fala, palestrante falar isso. Eu gosto de responder, porque eu acredito que as pessoas que me escrevem merecem meu carinho da resposta. Perfeito, professor Robson. Agradeço sua participação. Muito obrigado. E pelo horário, infelizmente, temos que dar continuidade. Passa muito rápido, né, Lana? Do senhor. Muito obrigado. Olha, um grande abraço a todos vocês. Valeu demais. Gratidão pela oportunidade. Eu que agradeço. Um bom dia. Tchau, tchau.